Olá, tudo bem? Eu sou o Caio César e nós vamos continuar aqui as nossas conversas sobre pesquisa. Dessa vez, o assunto é como que a gente lida quando um grupo é muito grande. Bom, antes de começar a falar sobre a dinâmica de um trabalho de pesquisa com grandes grupos, eu queria resolver uma pergunta que me foi feita a partir do vídeo anterior, sobre o papel do orientador. A pergunta que foi feita foi sobre, depois que o trabalho termina, a gente costuma querer publicar esse trabalho. E aí, o orientador ele tem que necessariamente ser um coautor do nosso trabalho? Ele vai com a gente para apresentar? Como é que faz? Bom, é normal que o orientador seja coautor do trabalho quando você vai submeter para publicação. Por quê? Porque normalmente o seu trabalho de pesquisa ele faz parte de um contexto mais amplo, de um programa de pós-graduação estrito sensu, onde o seu orientador, como líder ou membro de um grupo de pesquisa, está conduzindo ou fazendo parte de um projeto de investigação mais amplo. E aí o seu trabalho, a sua dissertação, a sua tese ou a sua monografia vai fazer parte desse contexto mais amplo. Aí é sim esperado que o seu orientador ou às vezes até mesmo outros membros desses grupos de pesquisa, eles vão ser coautores do seu trabalho. Então é bacana que isso aconteça, porque ao mesmo tempo que você aumenta a rede de publicadores, né, pessoas que publicam juntos e tal, você vai ter mais substância e mais colaborações para o seu trabalho, visto que a gente não pega uma monografia ou pega uma dissertação ou uma tese e instantaneamente leva para publicação. A gente tem que fazer adaptações. Então é bem interessante você contar com ajuda nesse trabalho de fazer uma adaptação. Às vezes, até membros da banca, eles podem sugerir alterações que são muito relevantes, e aí o trabalho gerado a partir destas sugestões, ele vai ser um trabalho que vai ter ali a participação desse membro da banca ou de eventuais outros investigadores. Então é legal você incluir o seu orientador como coautor na hora de fazer a submissão para publicação ou para um evento. E também é interessante ressaltar que normalmente é o orientador que vai ter essa visão de tipo, olha, o seu trabalho ficou bacana, eu acho que ele está no nível dessa revista, vamos submeter para ela, pode ser interessante. Ou então, olha, tem esse evento aqui que é muito interessante e que pode ser legal para você submeter o seu trabalho. Então preste atenção nisso porque o seu orientador ele pode ser seu parceiro nesse processo, beleza? Bom, agora que eu resolvi essa dúvida que me foi enviada, vamos tratar do assunto deste vídeo aqui. Como é que a gente lida quando um grupo que está fazendo a investigação é um grupo grande? Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Em trabalhos de graduação, costuma ser feito um TCC em grupo. Às vezes esse trabalho é individual, às vezes esse trabalho é em grupo. Ou também quando a gente está fazendo parte de um grupo de pesquisa e aí muita gente está trabalhando no mesmo, na mesma vertente ou investigando o mesmo assunto. Como é que a gente lida com isso quando a gente tem muita gente trabalhando? Quando eu falo muita gente, seria mais de 3 pessoas. Né? Quando a gente tem mais de 3 pessoas, como é que a gente faz? Como é que é a dinâmica de um trabalho assim? Bom, uma coisa tem que ficar muito clara. É legal a gente dividir tarefas, é legal a gente entender que mais pessoas vão conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo, e isso é interessante de se explorar, mas, por outro lado, a gente tem que entender que o trabalho de investigação ele não deve ser compartimentado. Você não deve ser responsável apenas por um pedacinho da investigação, porque a ideia de se trabalhar a investigação, de se fazer uma pesquisa, é justamente você melhorar como pesquisador, aumentar aí a sua carga, a sua substância, né, teórica. Então, se você começa a dividir muito as coisas, você perde a noção do todo. Então, uma coisa inicial que eu falo é dividir o trabalho é importante, é legal, mas é legal também não perder a noção do todo. Como é que a gente faz isso? Então eu vou dar aqui 2 conjuntos de dicas. Primeiro, refere-se à questão instrumental. Como é que a gente lida com isso no dia a dia? Eu recomendo muito que se use um software, algum aplicativo, algum sistema de gerenciamento de projetos.
eu tenho uma experiência muito bacana com o Trello. O Trello é um sistema gratuito, ele funciona como um quadro onde você distribui tarefas e listas em cartões e aí você atribui responsabilidades para cada uma dessas tarefas e, claro, pode estabelecer prazos. Então você pode dividir o trabalho assim. De forma complementar ao Trello ou a qualquer outro sistema, você pode usar o Asana ou qualquer outro serviço aí, Runit, enfim, você vai escolher, isso aí é indiferente. Mas de forma complementar, eu recomendaria uma ferramenta de conversa. Porque só o e-mail ele pode às vezes não ser tão eficiente, porque as coisas podem ir se perdendo, as conversas ficarem muito longas e tal. Eu gosto de usar o Telegram. O Telegram é um aplicativo de conversa que é muito interessante, ele conversa com o Trello, então você pode fazer alguma integração, isso pode ficar bem legal e pode ter resultados bem interessantes. Tem gente que prefere o Slack, então assim, qualquer que seja a sua solução, o legal é você ter uma ferramenta de conversa para vocês conversarem em tempo real e uma ferramenta de gestão de projetos. Recomendo também que você trabalhe sincronizando documentos. Então, olha só, usa uma ferramenta de gestão de projetos, o Trello ele conversa bem com o Google Drive, com o OneDrive, com o Dropbox e etc. Para você sincronizar documentos. Essa sincronização de documentos, trabalhar com documentos na nuvem, é um negócio muito bacana. Porque todo mundo vai ter acesso aos documentos que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo. E a conversa pode estar rolando por meio de uma ferramenta de bate-papo, de chat. E isso pode ser também bastante produtivo, né? Se você cria um canal no Slack para conversar sobre o projeto, ou se você cria um grupo no Telegram e etc., isso pode ser bacana. Tá? Então, armazenamento na nuvem para sincronização de documentos, uso de um software de gerenciamento de projetos e conversa em tempo real. Uma outra coisa que eu recomendo, em função de você estar compartilhando aí documentos, os documentos que vocês estão trabalhando na nuvem, em qualquer que seja o serviço, eu recomendaria que seja, ou que fosse, né, eu recomendaria que fosse adotado um padrão de nomenclatura. Esse padrão de nomenclatura dos documentos pode facilitar muito a sua vida. Então, por exemplo, o que eu recomendo? Para os meus grupos, eu recomendo que sempre se adote a seguinte nomenclatura. Comece com o ano, depois o mês, depois o dia e, eventualmente, a hora. Aí você dá o nome efetivo do arquivo, por exemplo, eu estou trabalhando na justificativa do trabalho, então essa é a justificativa. Se foi o Caio que fez a última versão desse trabalho, põe lá que foi o Caio. Por quê? Porque aí você tem um jeito mais fácil de localizar os arquivos na hora que você vai ordená-los aí por nome, eles vão ficar mais facilmente identificáveis, o que é o mais recente, o que é o mais antigo e quem foi o responsável pela última alteração. Então data, hora, tipo de documento, ou o que é aquele documento e o responsável pelo documento. Porque aí a gente vai saber direitinho quem que mexeu ali, quem foi a última pessoa que mexeu e tal. Isso pode ser bem bacana, essa dica de nomenclatura. E já que você está compartilhando aí uma pasta, uma série de documentos na nuvem, eu recomendaria que também fossem compartilhadas as referências. Então essa é a minha última parte dessas dicas instrumentais para trabalhar em grupo, né? Que é você organizar um grupo no Mendeley. O Mendeley, você já deve ter visto aí num vídeo passado que eu trabalhei, ele é uma ferramenta de gerenciamento de referências bibliográficas. E você pode ter grupos, e os grupos compartilham as referências. E isso pode ser bacana, porque na hora que eu estou escrevendo e quero citar uma coisa que uma outra pessoa do meu grupo leu e já documentou, eu posso fazer isso citando essa pessoa. Citando esse trabalho. Mas é claro, para citar o trabalho, eu vou ter que ter tido contato com o trabalho. Mas e se foi uma outra pessoa que leu? Aí a gente entra na segunda parte dessas dicas que eu falei para você. Primeira parte, as dicas instrumentais. Software de gerenciamento de projeto, bate-papo
Compartilhamento na nuvem, aí no compartilhamento a importância de você trabalhar a nomenclatura dos arquivos, etc. Trabalhar um Mendeley, criando um grupo de trabalho, né? Isso pode ser muito importante, muito interessante você trabalhar um grupo de trabalho no Mendeley, e também é interessante você pensar o seguinte, compartilhar as referências, compartilhar aí as referências para um citar o que o outro está fazendo. E aí a gente entra na segunda parte das dicas. É uma dica de trabalho, não necessariamente instrumental, mas é uma dica seguinte. Sempre que você lê um texto para ser utilizado na sua investigação, eu recomendaria veementemente que você fizesse o fichamento. A ficha de leitura é um documento imprescindível para você, porque vai fazer com que você só leia o texto uma vez. Você vai ler o texto uma vez e aí a ficha vai ser utilizada para referenciar esse documento no futuro. E aí, como você está compartilhando as coisas na nuvem, compartilhe as fichas de leitura. E uma ficha de leitura bem feita, ela vai ajudar um colega na hora de construir um texto, na hora de construir uma argumentação. E aí, interessante, se vocês conversam aí no bate-papo, ou se vocês têm encontros periódicos, isso pode ser muito bacana para alinhar as leituras, né? Então, olha, eu li esse texto, isso daqui é interessante, olha, isso daqui pode ajudar na sua parte, colega e tal. Então, fazer esses encontros, os encontros, eles podem ser presenciais ou não, né? De um grupo de investigação, isso é muito bacana. E aí já é outra dica de trabalho em grupo, né? Então, além de todas essas questões instrumentais, a gente tem que pensar que é legal compartilhar as coisas, né? Por quê? Porque todo mundo vai estar trabalhando ao mesmo tempo, às vezes lendo coisas complementares, né? E isso pode ajudar. Falando em leitura complementar, eu recomendaria na hora de fazer a divisão que a divisão fosse feita não por área. Por exemplo, eu investigo o tema A e você investiga o tema B e o ciclano investiga o tema C. Isso não vai ser a melhor das escolhas. Por quê? Porque aí tudo aquilo relacionado ao tema A vai estar por minha conta. E aí a interpretação vai ser sempre a minha. Então, o que eu recomendaria? Se a gente tem que investigar 3 temas e somos 6 pessoas, todas as 6 pessoas vão ler textos dos 3 temas. A gente vai dividir os textos, não os temas. E aí a gente pode depois fazer as reuniões e ver, olha, o autor que eu li também fala disso que você está falando, do que o autor que você leu falou. Então isso pode ser interessante na hora da gente montar um quadro de resumo teórico e tal. Então, ao invés de dividir os temas, divida os textos. E depois a gente vai falar de quantos autores, que é o número legal, e se existe um número legal. Então a gente vai entender que é legal dividir os autores ou os textos e não os temas. Beleza? Então isso já facilita também a vida. Por quê? Porque aí todo mundo vai estar com uma noção do todo. Lembra do que eu falei no começo? Que é importante a gente dividir trabalho, mas sem perder a noção do todo. O trabalho completo, todo mundo tem que ter a noção desse trabalho completo. Né? O trabalho ele é feito em grupo, mas e divididas as tarefas, mas a gente tem que lembrar que cada membro do grupo precisa conhecer o trabalho como um todo, e isso é importante. Né? Então, ao invés de você dividir temas, divida textos. Beleza? Bom, aí falando nisso, de ter um trabalho único, de ter um trabalho que é do grupo, o que eu recomendaria? Elejam dentro do grupo alguém que vai fazer a redação. E esse aviso vale especificamente para aqueles trabalhos de investigação em que o grupo está entregando o trabalho. Né? Então, um TCC de graduação, que às vezes é feito em grupo, eu recomendaria eleger alguém para dar a cara para o texto. Este alguém é a pessoa que vai mexer nos textos que todo mundo fez e que vai colocar numa linguagem única, num jeito único de se escrever, vai cuidar da argumentação, de elencar as partes. Porque se cada um for colando a sua parte ali no texto final, vai acabar virando uma colcha de retalhos. E a gente não quer isso de jeito nenhum. A gente quer que o texto fique um texto único, um texto bacana, e aí é legal que alguém seja responsável por isso. E essa pessoa vai ter autoridade para mexer no texto. Então é legal dar autoridade para essa pessoa.
tá bom? Então essas são algumas das dicas do processo de investigação e construção do texto. E aí tem uma outra coisa. Como é que a gente faz para apresentar esse texto? Na hora que a gente vai defender isso daí, uma banca de graduação, uma banca de pós, ou uma apresentação, enfim. Será que todo mundo tem que falar? Tem orientador que gosta que todo mundo fale. Se for o caso, converse com o seu orientador e verifique se é esse aí o cenário. Eu não faço questão disso. Por quê? Porque eu entendo que tem gente que gosta de apresentar e tem gente que sente uma dificuldade enorme para apresentar. Então eu prefiro que as pessoas fiquem confortáveis ao apresentar o trabalho. Então, se você não tem traquejo, se você não gosta de falar em público, cara, não apresente, né? Esteja ali, mas não apresente. Porque pode até quebrar o ritmo de uma apresentação, alguém que gagueja, que está ali nervoso, que não gosta de fazer esse tipo de trabalho, então melhor que não apresente. Tá? Por outro lado, há uma argumentação que é muito legal e que você deve levar em consideração se você tem essa timidez e tal. Você não vai eventualmente ser reprovado por causa da banca. É muito difícil, é quase impossível isso acontecer, né? Um trabalho ele já chega meio que aprovado ou reprovado para a banca. A banca é mais um ritual, uma discussão e tal. Por isso, é legal você, se você tem essa dificuldade, que você treine isso na banca, né? Que você use a banca para ser esse ambiente de receber um feedback bacana, de ver qual foi a impressão do seu trabalho, de treinar e de testar essa sua capacidade de apresentação. Então, fica a critério aí, no caso dos meus orientandos, se todo mundo quer falar, boas, legal, todo mundo fala. Se tem alguém que fica mais travado e tal, não fale, não tem nenhum problema, mas esteja ali disponível para responder alguma questão que alguém da banca possa vir a fazer, porque afinal a banca é esse ritual aí. Mas sobre ela depois a gente fala, porque a gente já está ficando até bem longo neste vídeo aqui. Espero que você esteja gostando, espero que esses assuntos estejam do seu interesse e te ajudem de alguma forma. Aguardo os comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!